Uma boa tarde a você que está nos acompanhando através do Facebook do Jornal da Economia, que regressa nessa transmissão ao vivo em frente ao Fórum Municipal de São Roque, onde são ouvidas as testemunhas do caso Vitória Gabrielli. O Jornal da Economia já havia apresentado uma transmissão ao vivo, um pouco mais cedo, mostrando o momento da chegada dos 3 réus envolvidos no caso, Bruno, a Maiara e o Júlio César, transmissão que você acompanhou também pelas nossas redes sociais. E em seguida também disponibilizamos uma entrevista com o pai da Vitória, o Beto, falando sobre as expectativas dessa audiência. A primeira audiência do caso Vitória Gabrielli, que acaba sendo feita aqui no Fórum Municipal de São Roque. O Jornal da Economia aproveita para trazer as últimas informações com relação a esse caso. Como eu já havia dito, os 3 réus, o Bruno, a Maiara e o Júlio César, vão ser ouvidos aqui no Fórum Municipal. Eles chegaram aqui um pouco depois da 1h. A audiência está marcada para as 3h30. Estava marcada para 1h30, na verdade, a audiência que já deve ter começado, embora tenha atrasado um pouco. Até o momento, fora os réus, 20 testemunhas vão ser ouvidas no caso, 11 de acusação e 9 de defesa. Porém, nem todas vão ser ouvidas aqui. Apenas as testemunhas de acusação serão ouvidas no Fórum de São Roque, já que a defesa do caso, que defende os 3, solicitou, na verdade, que as testemunhas de defesa fossem ouvidas na comarca de Mairinque. Apenas após o juiz ouvir todas as testemunhas é que ele irá marcar o julgamento e confirmar se os 3 irão a júri popular, que é o que deve acontecer. Você pode ver atrás de mim o Fórum de São Roque, o Jornal da Economia trazendo as últimas informações sobre o caso Vitória Gabrielli aqui. E Tassiane Ferreira pedindo que a justiça seja feita, o mesmo que pede a família e os advogados de acusação. Tivemos a oportunidade de conversar com os pais da Vitória, você acompanhou um dos nossos vídeos com relação ao Beto, pai da Vitória, e que mostrou realmente nessa busca pela justiça deste caso que chocou o país e que ainda traz diversas dúvidas. Existe um temor dos pais da Vitória e da própria defesa que a situação dos acusados, dos 3 acusados, seja abrandada, principalmente por conta da falta de consistência das provas apresentadas no caso até aqui. Vale lembrar que, apesar do intenso trabalho das autoridades de Mairinque, de toda a região, inclusive com apoio da capital, as provas apresentadas sobre o caso e que resultaram na prisão do Bruno, da Maiara e do Júlio César não são tão consistentes quanto a acusação gostaria. Mesmo provas que a nós parecem mais contundentes, como vestígios achados nas unhas do Júlio César que pertenceriam a Gabrielli, não são vistos com tanta segurança pela defesa, já que podem pertencer a uma infinita quantidade de outros indivíduos, de outras pessoas fora a Vitória. É um caso muito complicado e que corre em segredo de justiça, apesar de toda a situação envolvida, da comoção. A imprensa não teve acesso ao fórum, as testemunhas estão prestando seus depoimentos sob sigilo judicial. Então as informações que chegam até a imprensa, que a gente consegue apurar, ainda são muito pequenas. Num caso que, como eu disse, chocou o país e que ainda traz muitas dúvidas. O Júlio César foi uma das testemunhas chaves neste caso, responsável pela prisão do Bruno e da Maiara, mas vale lembrar também que ele apresentou diversos depoimentos contraditórios às autoridades. Mesmo principalmente com relação a outras testemunhas que teriam ajudado a esclarecer o crime da Vitória, que teriam apontado que a menina teria sido morta por engano, ainda são vistos com certas dúvidas por algumas pessoas, principalmente pela falta de informações. A Vitória realmente foi morta por engano? Se foi, quem foi o mandante da menina que teria sido assassinada? Quem foi o ponto de início dessa trágica série de acontecimentos que resultou na morte de uma menina? O Jornal da Economia vai continuar apurando esses casos. Assim, nesse momento a situação abaixou um pouco depois da chegada dos 3 acusados aqui ao Fórum Municipal, mas ainda temos repórteres da TV Tem, da TV Sorocaba, da Rede TV, da Record, acompanhando este caso que é de grande relevância, principalmente na justiça. O Jornal da Economia volta dentro de instantes com mais informações. Então, para esclarecer para quem está nos vendo, nós mostramos a transmissão, em uma outra transmissão ao vivo aqui, a chegada dos 3 réus aqui ao Fórum Municipal de São Roque, do Bruno, da Maiara e do Júlio César, que devem prestar depoimentos aqui nessa primeira audiência do caso Vitória Gabrielli. As testemunhas
de acusação, 11 testemunhas de acusação devem ser ouvidas aqui também em São Roque, e as testemunhas de defesa devem ser ouvidas em Mairink. Apenas após depoimentos de todos é que será apresentada a data do julgamento e a confirmação de que esse caso irá a júri popular. O Jornal da Economia volta dentro de instantes com mais informações. Vamos continuar acompanhando e questionando sobre esse caso tão importante que chocou o país. Continue nos acompanhando através das redes sociais e nosso portal de notícias. Jornal da Economia, um jornal diferente.